Bom dia, mais uma Marco Cristo iniciando. Hoje estaremos falando sobre a mensagem Maiorais, que foi publicada no livro Vinha de Luz, editora FEB, capítulo 56, referente ao Evangelho de Marcos, capítulo 9, versículo 35. E ele, sentando-se, chamou os 12 e lhes disse: Se alguém quer ser o primeiro, será o último, e de todos, servidor de todos. Aquele que quiser ser o primeiro será o servo de todos, é a mensagem, tá? Só para a gente poder entender. Vamos lá. A mensagem, então, é maiorais. Vamos ver. Ser dos primeiros na Terra não é problema de solução complicada. Há maiorais no mundo em todas as situações. A ciência, a filosofia, o sacerdócio, tanto quanto a política, o comércio e as finanças podem exibi-los facilmente. Os homens principais da ciência, com legítimas exceções, costumam ser grandes presunçosos. Os da filosofia, argutos, sofistas do pensamento. Os do sacerdócio, fanáticos sem compreensão da verdadeira fé. Em política, muitos dos maiorais são tiranos. No comércio, inúmeros são exploradores e nas finanças, muitos deles passam de associados das sombras contra os interesses coletivos. Ser dos primeiros, no entanto, nas esferas de Jesus sobre a terra, não é questão de fácil acesso à criatura vulgar. No departamento do mundo materializado, os principais devem ser os primeiros a serem servidos e contam com a obediência compulsória de todos. Em cristianismo puro, os espíritos dominantes são os últimos na recepção dos benefícios, porquanto são servos reais de quantos lhe procuram a colaboração fraterna. E por isso que em todas as escolas cristãs há numerosos pregadores, muitos mordomos, turbas de operários, cooperadores do culto, polemistas valiosos, doutores da letra, intérpretes competentes, reformistas apaixonados, mas raridades apóstolos, mas raríssimos apóstolos. De modo geral, quase todos os crentes se dispõem ao ensino e ao conselho, prontos ao combate espetaculoso e à advertência humilhante ou vaidosa, poucos surgindo com o desejo de servir em silêncio, convencidos de que toda a glória pertence a Deus. É um fato muito interessante esse, né? Essa questão do ser servo de todos. Aquele que quiser o primeiro, seja servo de todos. As pessoas, isso a gente não vai generalizar, que a gente sabe que nem todos são assim, mas a grande maioria, quando a gente fala na página de hoje, de ontem, né, que era condição comum. A condição comum da humanidade é que nós ainda queremos ser servidos. E muitas vezes utilizamos das nossas prerrogativas, né, de termos um conhecimento maior, de sermos pessoas socialmente acima dos outros, de no trabalho estarmos numa esfera de comando acima dos demais, na família por estarmos na condição de pai ou de mãe. E a gente vai utilizando dessas prerrogativas para humilhar, para exigir que as pessoas façam aquilo que nós queremos. Queremos ser servidos, queremos que todos nos bajulem, que todos tenham uma consideração acima do normal com a gente. Nós temos que ter muito cuidado com tudo isso. Eu costumo dizer que eu me levo uma vez numa comemoração de aniversário lá da minha instituição e nós fomos a uma pizzaria. E lá, observando uma pessoa lá do nosso grupo, se dirigia para o garçom de forma ríspida, dava determinações, ordem, exigia. Eu fiquei observando, né, como as pessoas são diferentes dentro de uma instituição e fora dela, né? E mesmo dentro da instituição, muitas vezes a gente olha a pessoa porque é diretor, porque comanda algum trabalho, porque é médium, e elas começam a querer ser bajuladas, querer ser servidos. Querem que todos façam tudo para ela. Quando na realidade o Cristo não veio para ser servido, veio servir.
E quem somos nós para querer fazer diferente? O Cristo, o Espírito puro, na condição em que se encontrava, de forma alguma ele exigiu qualquer coisa. Nunca quis que o chamassem de qualquer termo. O único dois termos que Jesus aceitava, o primeiro era Senhor, pela condição espiritual que ele tinha, e era comum naquela época, em respeito àqueles indivíduos que se destacavam ser chamados de Senhor, o que hoje as pessoas esqueceram, né? As pessoas chamam o nosso Senhor Jesus de Jesus, como se ele fosse um mero espírito comum. Esquecem da envergadura moral do nosso Senhor Jesus, né? E também outro termo que nosso Senhor Jesus aceitou foi o de mestre. Porque mestre é aquele que ensina, aquele que dá orientações, aquele que aponta o caminho. Era um verdadeiro mestre. E o mestre, ele serve aos seus alunos. Ele oferece o banquete da educação. Esse é o verdadeiro mestre. E esse deveria ser o nosso papel. Nós deveríamos tentar, inicialmente, nos colocar na condição de aprendizes. Porque aquele que quer ter um bom alicerce na sua vida, construir a sua casa sobre a rocha, ele se permite aprender. Ele pergunta, ele se interessa, ele busca ser ensinado para que, depois de construir a sua casa sobre a rocha é o próprio Cristo, oferecer o seu conteúdo, a sua condição, o seu aprendizado, né? Que primeiro nós aprendemos, depois nós ofertamos aos outros. Ele oferecer isso aos outros, na condição de um mestre, na condição de um orientador. E nunca nos colocarmos na posição de precisamos e devemos ser servidos. Não, gente. Estamos aqui para servir ao mundo. Porque servindo ao mundo nós estamos melhorando a condição do mundo e melhorando a nossa condição, que é uma oportunidade para resgatarmos os nossos débitos, para nos transformarmos com pessoas. Olhem os grandes nomes da humanidade. Quando nós olhamos, por exemplo, dentro da doutrina, o nosso querido Chico Xavier. A gente não viu o Chico Xavier exigindo coisas, querendo ser servido. Muito pelo contrário. Estava sempre disposto a auxiliar o outro. Ele servia a seara do Cristo, era um bom trabalhador do Cristo e era um grande conhecedor da doutrina, com um equilíbrio moral muito já avançado e era um servidor. E nós, ainda engatinhando em tudo isso, nos achamos no direito de ser servidos, como se tivéssemos autoridade e como se a autoridade nos desse esse direito. Então, é uma reflexão que fica para todos. Nós precisamos refletir bastante sobre isso. Vamos à nossa prece para que possamos encerrar o nosso Manhã com Cristo de hoje. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Querido amigo, se você gostou da nossa reflexão, do nosso vídeo, dê seu like, dê seu joinha lá, sua curtida, né? Compartilhe nas suas redes sociais, mande para os seus amigos, convide outras pessoas a conhecerem o nosso trabalho, faça um comentário. É importante você interagir, diga o que você achou sobre o tema, ou dê um bom dia, uma boa tarde, boa noite. O importante é essa interação, porque quanto mais joinhas, quanto mais curtidas, quanto mais pessoas inscritas também, que é importante, se o canal não crescer, não tiver pessoas inscritas, o YouTube não oferece isso para ninguém, e quanto mais comentários, é importante para a gente poder aumentar aí o alcance dessas mensagens. São mensagens sempre sobre o Evangelho de Jesus, é um culto do Evangelho lá, que acontece todos os dias, às 7 horas da manhã. Impreterivelmente, às 7 horas da manhã vai ao ar o Manhã com Cristo. Muitas vezes até eu mando o link para as pessoas, né? Às vezes eu atraso um pouquinho o link, acontece algum imprevisto, mas no YouTube eu deixo já preparado, o YouTube bota no ar às 7 horas em ponto. Então, se você tiver inscrito, ele vai mandar um recado para você dizendo que já foi ao ar.
se você assinar lá o sininho, né, para que seja comunicado. Então, o objetivo nosso é esse, é sempre levar o Evangelho de Jesus, fazer uma reflexão, porque é importante nós começarmos os nossos dias lendo uma página edificante, fazendo uma reflexão e uma prece, para que o nosso dia possa transcorrer da melhor maneira possível. Porque dificuldades sempre surgem, mas se nós estivermos em equilíbrio, nós vamos superar essas dificuldades com muito mais facilidade. Amparados pelo Cristo, amparados pela espiritualidade superior, nós vamos ultrapassar todas essas dificuldades. Então, ficamos por aqui, que Jesus nos abençoe. Até amanhã, se Deus quiser.